Vamos lá então, quantos estão preparados? Quantos querem ouvir a palavra de Deus nessa noite? Amém. Pastora Patrícia já disse que o bom é quando Deus fala com a gente no particular, né? Mas Deus fala também usando seus profetas. Então abra sua Bíblia em Gênesis capítulo número 2. A gente vai ler Gênesis 2, do 15 ao 17. E depois Gênesis 3, do 1 ao 6. Amados, antes que eu me esqueça, uma irmã deu para nós a sugestão de começar o culto mais cedo, né? Existem pessoas aqui entre nós que começam a trabalhar às 4 da madrugada. Então, às vezes, sair daqui 9h30, até dormir, fazer criança dormir, tem que acordar muito cedo, né? Talvez não é a realidade de todos, mas nós, como pastores, precisamos procurar encontrar um equilíbrio que seja bom para todo mundo, né? Então, a minha sugestão, eu vou fazer uma enquete no grupo de WhatsApp do Ministério. A gente vai fazer uma enquete, a gente vai dar 3 sugestões. Os irmãos que querem que permaneça 7h30, vão votar 7h30. Os irmãos que gostariam de baixar meia hora, vamos fazer o culto às 7 horas. Então vai ter a opção das 7 horas. E quem gostaria de diminuir 1 hora, então vai ter a opção das 6h30. Começar o culto às 6h30. Então vai ter essas 3 opções. Eu vou colocar no grupo. Vai ser votação, né? A maioria vence. Se a maioria entender que a gente tem que baixar, né? Sei que tem outras igrejas aqui em Canelinha que o culto começa mais cedo, né? Então a maioria vence, né? A gente não tem como agradar todo mundo, mas vai tentar encontrar um horário aí que fique o melhor para todo mundo. Amém? Amém. Glórias a Jesus. Então Gênesis 2, versículo 15. Assim Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Amém? Agora Gênesis 3, do 1 ao 6. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai, quero te dar graças, Pai, por mais uma vez ter nos dado uma mensagem para compartilhar com a tua igreja, Pai. Te agradeço por esse privilégio, Pai. Eu sei que é só por causa da tua graça que nós estamos aqui, Senhor. Só tu és digno de toda a honra e glória. Mas por causa da tua igreja, nós te pedimos: toma-me mais uma vez em tuas mãos e fala com a tua igreja, Pai, o recado que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Glórias a Jesus. Então, confesso para vocês que foi dessa vez, né? Não é sempre assim, mas dessa vez foi o passar o dia com os irmãos que me deu a inspiração, né, para aquilo que Deus quer falar nessa noite. E nessa noite eu queria falar sobre o tema que virou um livro, né? Existe um livro hoje, dizem que é um livro muito vendido,
Eu não tive a oportunidade de adquirir o livro, mas o tema do livro é o silêncio de Adão. E eu gostaria de falar com você hoje sobre, talvez, o que a gente chama do principal problema que destrói casamento, que destrói família, que destrói igreja, que destrói sociedade, que destrói empresas, que destrói negócios e que destrói o sonho e o futuro de muitas pessoas, que se chama o problema na comunicação, a falta de diálogo, o silêncio no diálogo. E hoje, mais do que nunca, no tempo da informática, a tecnologia tem roubado dos casais, roubado das famílias, o relacionamento, o diálogo, a comunhão, a comunicação entre pai e filho, filho e mãe, marido e esposa, esposa e marido, e isso tem causado verdadeiros desastres. Se a gente for prestar atenção no texto que foi colocado aqui, a Bíblia diz que Deus aparece para Adão no jardim e Deus dá a ele uma ordem. Eu estou fazendo para você um jardim e eu estou te dando a oportunidade de comer de todas as árvores que tem nesse jardim. E tinha muitas opções. Só que tem um detalhe, Adão, no centro do jardim eu coloquei uma árvore lá, que se chama Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. E essa eu, Deus, não quero que você coma. Porque o dia que você comer, certamente você vai morrer. Alguém aqui acredita que Deus mente? Deus não mente. Se Deus falou que você vai morrer, você vai morrer. A Bíblia diz que a Eva ainda não tinha sido criada. Deus havia criado os animais, as plantas, os répteis, os peixes, e criou o homem, mas a mulher ainda não havia sido criada. Então, em primeiro lugar, Deus deu a ordem ao homem. Por isso eu até brincava, acho que foi com o Nunes, né? Eu estava falando ali com ele, a gente estava conversando em particular. A responsabilidade maior é sempre do homem, porque o homem é o sacerdote do lar. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5 que Cristo é o cabeça do marido e o marido o cabeça da mulher. Essa é a ordem que foi estabelecida por Deus. Muitas vezes a ordem se inverte, né? A mulher passa a ser cabeça de muitos maridos que tem por aí, porque tem um monte de marido nabal, né? Tem marido que é frouxo, tem marido que não conhece a Deus, tem marido que não tem intimidade com Deus, tem marido que está em desobediência e rebeldia com Deus. Aí a mulher acaba tomando o lugar do marido. Infelizmente, foi assim que Deus criou? Não. Mas quando o homem dá brecha, quando o homem perde a sua autoridade, a mulher assume o controle. Por quê? Quem tem mais autoridade fala mais alto. É simples assim. Agora, enquanto o homem mantém a sua autoridade, desenvolvendo o seu sacerdócio, tendo uma vida de intimidade com Deus, procurando ser santo como Deus é santo, esse homem que tem intimidade com Deus, que ouve a voz de Deus, ele foi criado para governar o seu lar. É o homem que governa o lar, juntamente com o seu cônjuge. Amém? E esse homem, a Bíblia diz, coloca para nós ali, Briane, Gênesis 3, 6. A Bíblia diz que esse homem, amados, olha só aqui, presta atenção, esse homem estava em companhia da mulher, ele estava do lado da mulher, ele viu a mulher sendo tentada pela serpente, ele ouviu o que a serpente falou para a mulher, e esse homem ficou mudo e calado. Esse homem, como sacerdote, ele deveria ter intervido, ele deveria ter dito: mulher, não, mulher, Deus falou comigo pessoalmente, ele disse que se a gente comer, a gente vai morrer, então mulher, nós não podemos cair no engano da serpente, nós não podemos dar ouvidos à voz da serpente, nós não podemos comer dessa árvore. Mas o homem ficou calado, mudo. E quando entra o silêncio no relacionamento, amados, quando entra o silêncio no casamento, quando entra o silêncio na sociedade, na empresa, na escola, no trabalho, na família, o diabo começa a trabalhar nos bastidores. E aquele que está mais fraco normalmente acaba cedendo e é enganado. Porque a mesma estratégia que Satanás usou para derrubar Eva, ele continua usando nos dias de hoje. Não, se você que tinha problema com álcool,
Se você tomar só um golinho, não vai dar problema, é só um golinho. Você que tinha problema com cigarro, se você fumar só um pouquinho, é só um pouquinho. Você que tinha problema com pornografia, se você der uma olhadinha ali numa imagem na internet, é só uma olhadinha. Você que tinha problema com mentira, se você pegar uma mentirinha para o teu pai, para a tua mãe, é só uma mentirinha. Meu Deus, o que é isso? Você que olhou para onde não devia, mas foi só uma olhadinha. Então Satanás, amados, passou milhares de anos e ele continua usando a mesma estratégia. Não, mas é só um pecadinho, depois Deus perdoa. Deus é bom, Deus é misericórdia, Ele vai te perdoar. Só que não se esqueça, amados, que o salário do pecado é a morte. E a alma que pecar, ela morrerá. Deus perdoa, mas todo pecado tem consequência. Se o pecado for grande, vai ter uma grande consequência. Então não pense que você não vai ter consequência do pecado, porque vai. Então, amados, a origem de todo pecado, de toda maldição sobre a humanidade, começou pela negligência de um homem que recebeu uma instrução de Deus e não foi capaz de guardar a sua mulher. Ele foi colocado no jardim do Éden para guardar, para proteger, para cuidar da criação de Deus. Isso a gente chama que é o princípio da mordomia. O que é ser um bom mordomo? É cuidar, zelar por tudo aquilo que Deus coloca na minha mão. Se Deus me colocou uma moto, então eu tenho que cuidar bem dessa moto. Se Deus me deu um carro, eu tenho que cuidar bem desse carro. Se Deus me deu uma casa, eu tenho que cuidar dessa casa. Se Deus me deu uma família, eu tenho que cuidar dessa família. Se Deus me deu uma alma, um discípulo, eu tenho que cuidar desse discípulo. Se Deus me deu uma igreja para cuidar, eu tenho que zelar por essa igreja. Tudo aquilo que Deus coloca na minha mão, eu tenho que cuidar e cuidar bem. Isso se chama mordomia. E Adão fracassou quando ele não cuidou da sua própria mulher. E deixou que a mulher fosse tentada por Satanás. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, 25. Efésios 5, 25. Marido, tem um marido aqui, tem homem casado aqui nessa noite? Presta atenção, essa é para você, viu? É para nós, é para nós. Maridos, cada um de vocês amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Nós, maridos amados, nós temos a responsabilidade de instruir as nossas esposas, de purificar as nossas esposas pela lavagem da água por meio da palavra. Se eu, como homem, ver a minha esposa falar, fazer, agir, qualquer coisa que esteja fora da palavra, é minha responsabilidade chamar ela no particular e dizer, ó, não é assim. A Bíblia diz assim. Amém? É minha responsabilidade. Porque o homem foi criado por Deus para ser o cabeça do lar. Porque o homem é melhor do que a mulher? Não, simplesmente porque Deus determinou que é assim. Só que é bom lembrar também que em Cristo Jesus não há distinção de homem e de mulher. Todos têm autoridade. Como eu falei agora há pouco. Se a gente for ler na Bíblia, lá em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, a Bíblia diz que Jesus, ele falava como alguém que tinha autoridade. Versículo 29, a Bíblia diz que Jesus ensinava com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Jesus tinha autoridade no que ele falava. Então, quando nós temos autoridade, eu posso sim ser voz na minha casa. Uma mulher que tem autoridade, ela pode sim. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. Mas existe uma ordem. Primeiro Cristo, depois o marido, depois a mulher. Né? Mas se essa mulher tem autoridade, ela pode e deve edificar o lar. Amém? Deuteronômio 6, do 6 ao 9. Deuteronômio 6, do 6 ao 9. Deus disse que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos.
Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás estas palavras como sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como tefilim, filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais, mesuzote na tua casa. Bota uma outra versão para nós ali. Pode botar a King James, pode ser. Tu as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Eu não sei se alguém aqui já fez isso. Lá em casa a gente já fez isso. Tinha uma época que eu botava versículo bíblico na frente da televisão, na geladeira. Eu tinha um quarto de oração que tinha versículo bíblico no teto e nas quatro paredes. Então você entrava no meu quarto de oração, no nosso quarto de oração, tinha versículo bíblico na parede, em todas as paredes e no teto. Se eu olhava para cima tinha Bíblia, eu olhava para o lado tinha Bíblia. Agora eu peguei essa semana, eu peguei um texto bíblico, né? Muito bacana, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, e eu coloquei dentro do carro. Se estiver andando dentro do carro, eu entrou no carro, o temor do Senhor. Porque se eu estiver andando no meu carro e eu olhar para algum lugar que eu não posso olhar, tiver alguma manobra no trânsito que eu não posso fazer, algum comportamento no trânsito que eu não posso ter, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Eu me lembro que uma vez a gente colocou, até a gente copiou, né? Tinha um irmão que ele era líder de célula comigo, o irmão Rony, né? Casado com a irmã Ana Paula, que era líder do louvor da Igreja Batista da Esperança, Ana Paula Jaraceschi. E uma vez eu vi na casa dele, né? Ele pegou aquele versículo bíblico que diz, né? As lâmpadas do homem, do olho, né? São os olhos, né? Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. E ele pegou esse versículo e botou na frente da televisão. E colou na televisão. Antigamente não tinha muito esse negócio de Netflix, internet, né? Era televisão. Então ele colou lá. Eu fiz igual, eu botei um tempo na minha casa, tinha lá em Nova Trem, tinha esse versículo colado na televisão. Você ligava a televisão, se aparecia alguma coisa que não é para ver, olha, presta atenção, lâmpada dos olhos, do corpo, são os olhos. Então, é responsabilidade do sacerdote, do homem, da mulher, inculcar é falar com autoridade, né? Não é enfiar a Bíblia de goela abaixo, né? É inculcar a palavra para os filhos e para o cônjuge, esposa para marido, marido para esposa. Tiago capítulo 1, versículo 19, a Bíblia fala sobre um dos principais segredos da comunicação. A Bíblia diz: meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Já diziam os antigos, Deus deu 2 orelhas e uma boca. Mas alguns de nós fala até pelos cotovelos, né? Gosta de falar. Dizem que as mulheres têm não sei quantas mil palavras comparado com o homem, né? Às vezes o homem chega do trabalho, está pensando em respirar, sentar na poltrona, assistir alguma coisa na televisão, e a mulher já começa. Parece que engoliu o toca-fita, né? Porque a mulher tem mais palavras. E aí nessa hora que o homem tem que ser tardio no falar, pronto para ouvir. Por quê? Porque Deus, se Ele quisesse que a gente falasse mais, Ele tinha dado 2 bocas e um ouvido. Mas por que Deus deu 2 orelhas e uma boca? Porque a gente tem que aprender a ouvir mais, né? Eu coloquei no meu celular, ano passado eu fiz um curso chamado Homens ao Máximo, e no curso tem um capítulo lá que tinha uma dica, né? Que era sobre comunicação, e a dica era ouça as pessoas até o fim. O que é ouvir as pessoas até o fim? Quando você está conversando com uma pessoa e essa pessoa começou a falar, ouça até o fim. Por que eu tenho que ouvir até o fim? Porque a maioria de nós, a gente não consegue ouvir até o fim. A gente interrompe. A pessoa está falando, ela nem terminou de falar, a gente já interrompe. Tem alguém aqui que já fez isso? A gente é bom de interromper, só que a gente precisa aprender a ouvir a pessoa até o fim. Porque ela está falando, ela precisa falar, deixa eu falar. E principalmente uma pessoa que foi muito ferida, isso não era para estar falando, isso aqui é segredo de pastor, né?
Mas uma pessoa que foi muito ferida, ela precisa falar, e ela tem que falar, e ela tem que falar, ela precisa falar. Então a gente tem que deixar falar. Porque a pessoa que está sendo ouvida, ela está sendo curada. E se eu aprender a ouvir, eu vou curar aquela pessoa. A gente cura as pessoas só ouvindo elas. Assim como tem gente que cura a gente só ouvindo a gente. Porque todo mundo aqui está no processo da cura. Todo mundo aqui precisa de alguém para ouvir a gente, né? E que bom quando é o marido, que bom quando é a esposa, né? Mas é bom também quando é o pastor, não tem problema. O bom que seja, se a gente for abrir o coração de coisas confidenciais, que seja com uma pessoa de confiança, né? Porque você não vai sair aí abrindo a sua vida para qualquer um. Senão daqui a pouco, metade da galinha está sabendo da fofoca gospel, do que está acontecendo lá dentro da tua casa. E ninguém precisa saber o que está acontecendo lá dentro da tua casa. Só Deus, teu marido, tua esposa, e no máximo teu pastor, ou um psicólogo, alguém de confiança. Nós não temos que expor a nossa vida para todo mundo. Mas, todos nós temos a necessidade de desabafar, né? Os nossos irmãos espanhóis, eles usam a expressão desafogar, né? Então todo mundo tem a necessidade de desafogar ou de desabafar, todos nós temos. Então é necessário encontrar alguém para desafogar. A Bíblia diz lá em 1 João, né? Ou, na verdade, Tiago diz, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros para serem curados, né? Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, o que os psicólogos ensinam, a Bíblia já ensinava há muito tempo atrás. E quando a gente desafoga, quando a gente desabafa, a gente recebe cura. Só que a gente não pode fazer isso com qualquer um. Aqui diz uns aos outros, né? Só que esses uns aos outros aí, não é a tua manicure, não é a tua pedicure, ao menos que ela seja de confiança. Esse uns aos outros é irmãos na fé, é irmãos maduros, pessoas maduras que vão poder te ouvir sem te expor, e sem sair botando no ventilador o teu problema, a tua dor. Amém? Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Com a nossa boca, eu posso curar pessoas. Eu posso escolher palavras que vão levantar pessoas. Eu posso escolher palavras que vão motivar pessoas. Eu posso escolher palavras que vão animar pessoas. Jesus disse que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira boas palavras. Então eu posso usar palavras que edificam, mas também com a minha boca eu posso destruir famílias, eu posso destruir um casamento, eu posso destruir uma sociedade, eu posso destruir uma amizade. Então eu tenho que cuidar com aquilo que sai da minha boca. A minha boca pode se tornar uma fonte de água doce, mas também pode ser uma fonte de água amarga. E uma pessoa que está amarga, porque nós ficamos amargos. A vida traz situações que nos deixam amargos. E se eu e você estivermos vivendo um tempo de amargura, de preferência, aprenda a tomar água ungida. Você vai pegar a água ungida na sua casa. Quando o seu marido estiver com TPM masculina, ou a sua mulher com TPM, você vai pegar a água ungida. Quando o teu marido começar a falar um monte de abobrinha, e a tua esposa falar um monte de abobrinha para te ofender e te magoar, você vai tomar água ungida. Você engole a água ungida depois que a pessoa parar de falar tudo que ela tinha para falar e ninguém brigou, porque você tomou a água ungida. Amém? Você estava que é brincadeira, né, irmão? Não é água ungida, é só água de verdade, né? Mas todo mundo entendeu, né? Porque se você não tem problema com domínio próprio, se você não tem domínio próprio para ficar quieto, então toma água ungida, né? Que aí você se controla. Amém? Porque nem todo mundo tem o domínio próprio, como diz o meu sogro, né? Alguns têm o demônio próprio.
Então é melhor tomar água ungida para não deixar o demônio próprio se manifestar. Amém? Provérbios 15:1. Provérbios 15:1. A palavra de Deus diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que é a resposta branda? É quando eu falo manso. A pessoa que fala manso, a pessoa que fala devagar, a pessoa que fala sereno. Você que nem a minha pastora, né? Aqui na frente de vocês, né? Em casa, eu já voou panela, eu não lembro se voou panela, acho que não voou não. Mas ela fala manso, né? A pessoa que fala brando, que fala manso, ela desvia a fúria, ela afasta a ira. Mas a pessoa que entrou grosso, né? Como diz o gaúcho, né? Grosso, tchê. Mas que grosso! A pessoa entrou ríspido, grosseiro na conversa, aí o outro vai na grosseria também, já era, meu irmão. Vai virar barraco, vai voar panela, vai voar pau de macarrão, vai voar até ferro de passar roupa. Eu já vi coisa feia nesse mundo, irmão. Se tiver alguma coisa por perto, vai voar. Para quem não tem domínio próprio, voa. Objetos voadores. Aleluia. Então, irmão, use a palavra branda. Mateus 18:15. Mateus 18:15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Repita assim comigo, ó. Roupa suja se lava em casa. Amém? Se o teu problema é com o teu irmão, é com o teu irmão que você vai resolver. Você vai com ele. Roupa suja se lava em casa. Vou contar um pecadinho meu aqui. Vocês querem ver o pecadinho do pastor? Todo mundo quer, né? Eu, quando estava nos primeiros anos de casamento, de vez em quando dava um BO com a minha esposa, e eu não tinha sabedoria para confrontar ela em casa. Aí eu aproveitava no domingo, quando eu estava almoçando na casa do sogro, aí eu aproveitava a hora H, assim, né? Quando tocava no assunto, né? Aí eu começava a lavar roupa suja na frente do sogro e da sogra. Porque a filha de vocês, ela ainda tem esse problema. E esse problema aí não vai dar certo. Se continuar assim, vai dar BO. E aí começava a lavar roupa suja, contar os problemas dela para o pai dela e para a mãe dela na minha frente. E o que é isso, irmão? Isso aí é falta de vergonha na cara. Isso é falta de ser homem. Porque homem que é homem, que veste as calças, não vai lavar roupa suja na frente dos outros. Isso é falta de ética. Eu tenho que ser macho, tchê, para lavar roupa suja com a pessoa certa, na hora certa, em casa. Sem ninguém ter que ver. Mas não, tem que fazer na frente do sogro e da sogra, para fazer a esposa ficar com vergonha. Isso é falta de maturidade. E com certeza tem mulher que faz isso também. Tem mulher que lava roupa suja na frente do sogro e da sogra, né? Na frente de pai e mãe. E problema se trata, irmão. Problema a gente repreende com a pessoa que você tem um problema. É com o teu marido, então é com ele que vai resolver. É com o teu patrão, então resolve com ele. É com o teu filho, então é com ele que tu resolve. Simples assim. Não tem que envolver mais ninguém. Ao menos que se trata de uma reconciliação, e aí você precisa de um intermediário, que pode ser um pastor, pode ser um amigo, para poder, cunhado, para poder entrar na situação ali para ajudar a reconciliar. Porque a Bíblia diz que nós temos o ministério da reconciliação. Deus deu a nós o ministério da reconciliação. Então todos nós aqui temos o ministério da reconciliação. Essa fala do mundo, né, que diz que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, isso é uma mentira. Isso não existe. Isso é uma mentira. Briga de marido e mulher, se o Espírito Santo te mandar meter a colher, você vai meter. Só que você não vai na força do braço, você vai dirigido pelo Espírito Santo. Dirigido pelo Espírito Santo, você vai entrar para ajudar aquela família, aquele casamento, aquela sociedade que quebrou, aquela amizade que rompeu, porque Deus nos deu o ministério da reconciliação. Só que eu tenho que orar a Deus, pedir a sabedoria para fazer isso no dia certo e na hora certa. Por quê?
Porque Provérbios 25:11 diz que como maçãs de ouro e salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Eu ia pedir para a Adriana se ela achava na internet uma imagem, né, de uma tigela de prata com uma maçã de ouro, para botar no telão, assim, ia ficar muito lindo, né? Olha só, como maçãs de ouro e salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Amados, eu vou contar outro segredo meu aqui para vocês. Eu oro muito Provérbios 25:11. Sempre que acontece qualquer situação com qualquer pessoa, não, já falei, mas geralmente eu oro. Eu digo, Senhor, está escrito como maçãs de ouro e salvas de prata são as palavras ditas a seu tempo. Então o Espírito Santo de Deus vem controlar a minha boca para que eu não venha falar nada fora do tempo. Porque, amados, quanta bobagem a gente faz, quanta ferida a gente causa, quanto problema a gente arruma quando a gente fala as coisas na hora errada, e no lugar errado, e na frente dos outros ainda. A gente causa um monte de problema. E a gente tem que aprender a falar na hora certa, no dia certo e com a pessoa certa. Amém? Todo mundo entendendo aí? Quem aqui é da época do Chacrinha? Alguém aqui assistia o Chacrinha? Alô, alô, Terezinha? Quem lembra? Chacrinha se chamava José Abelardo Barbosa. Quem lembra a principal frase do Chacrinha? Alguém aqui é da época do Chacrinha, lembra? Quem não se comunica, se trumbica. Então, se eu não aprender a me comunicar, quantas pessoas hoje, já vou antecipar o seminário da gestão das emoções. Depois, quem estiver aqui sábado, pergunta se o Espírito Santo não estava no pastor Christian. Quantos problemas emocionais, pessoas hoje que estão feridas, com mágoa no coração, com problema emocional, porque não aprendeu a se comunicar, não aprendeu a botar para fora os seus sentimentos, não aprendeu a falar o que está doendo. Se está doendo, tem que aprender a falar. E muitos de nós, amados, a gente foi ferido, foi magoado, ouviu uma coisa que não gostou, viu uma coisa que não gostou, e a gente vai guardando no coração. E vai guardando no coração, como se o coração fosse um depósito de lixo. E a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E aí a gente não guarda o coração. Uma pessoa feriu a gente engoliu, entrou para o coração. Aí veio outra, engoliu, foi para o coração. E veio outra situação que eu não gostei, entrou no coração. E a gente não aprende a se comunicar, a gente não aprende a olhar no olho da pessoa, orar a Deus e pedir sabedoria para ir conversar com aquela pessoa, para resolver o problema. A Bíblia diz em Amós 3:3, como dois andarão juntos se não tiverem de acordo? Como é que vai dar certo? Como é que um casamento vai dar certo se não tiver acordo? Como é que uma sociedade vai dar certo se não tiver acordo? Como é que uma igreja vai dar certo se eu penso de um jeito, o Nunes do outro, a pastora Alice do outro? Não vai dar. A gente tem que entrar num acordo para poder andar junto. Quem está aí? E para isso a gente tem que aprender a conversar e falar. Eu não posso ir para uma célula lá, ou num grupinho fechado, e começar a chorar minha espitanga, e dizer, não, porque eu não concordo com a irmã nisso, porque a irmã nisso, não sei o quê, papapá, porque o Pedro, porque... Não, irmão, não posso fazer isso. Isso é pecado. Eu tenho que falar com a irmã nisso no particular, dizer, irmã nisso, aquilo que essa irmã falou, eu penso diferente, que me magoou, que me feriu. É assim que o crente resolve o problema. É assim que resolve, irmão. O pastor Christian falou uma coisa no culto que eu não gostei. Eu não concordo. Na minha Bíblia está escrito diferente. Eu aprendi diferente. Aquilo que o pastor Christian falou lá, não está certo. Não vem mais nessa igreja. Não é tão fácil chegar no final do culto e dizer, pastor Christian, me explica melhor o que você falou ali, porque eu aprendi diferente. Não é tão fácil fazer isso, mas por que a gente não faz? Por que a gente não faz? Porque a gente é covarde. E a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Mas Deus não nos deu o espírito de covardia, Deus nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Então o espírito que Deus fez habitar em nós não é um espírito covarde. Então não tem que aceitar medo. No verdadeiro amor, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem teme não é aperfeiçoado em amor.
Então eu preciso me aproximar de Deus para fazer com que esse medo vá embora. Porque eu não tenho que ter medo. Pastor não é bicho-papão, colega de igreja também não. Os irmãos também não. A gente tem que aprender, marido e mulher também não. Eu tenho que aprender a ter coragem de expor os meus sentimentos. Falar o que está magoando. Porque alguns de nós, às vezes o casamento está por um fio, irmão velho. Às vezes o casamento está por um fio. Por quê? Porque já são tantos anos engolindo sapo, né, pastor? É bom engolir sapo, né? E vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo. Não tem nada de tão errado engolir, porque Jesus, como ovelha muda, foi levado dentro dos seus tosqueadores e não abriu a boca. Jesus ficou mudo. Então não tem problema de engolir sapo. Só que vai ter que chegar a hora que a gente vai ter que falar. Eu posso até engolir o sapo hoje, amanhã, depois de amanhã, só que já começa a orar. Começa a orar porque vai ter que haver uma conversa ali na frente. E aí, para encerrar a minha palavra, eu aprendi que tem dois tipos de pessoa. Geralmente, não é uma regra, mas geralmente, os sanguíneos e coléricos, geralmente sanguíneo e colérico não leva desaforo para casa. Escutou aqui, já falou na mesma hora. Essas pessoas nunca têm problema emocional, nunca tem nada guardado no coração, porque ela ouviu, ela já responde. Ela não leva nada para casa. Mas os melancólicos e fleumáticos geralmente engole hoje, engole amanhã, engole depois, e vai engolindo, e vai engolindo. Chega uma hora que está doente, chega uma hora que está com depressão, está com burnout. Por quê? Porque vai engolindo, ele não fala, ele não reage. Então, amados, quem que está certo nessa história? Quem está certo nessa história? A Bíblia. Quem está certo é o equilíbrio. Eu tenho que orar a Deus para falar no dia certo, na hora certa. Como maçãs de ouro, salvas de prata, são as palavras ditas a seu tempo. Então não está certo nem o sanguíneo e não está certo nem o melancólico. Todos os dois têm que mudar. Eu tenho que aprender a buscar em Deus o jeito certo de falar, no dia certo, na hora certa. E sempre lembrando que tardio no falar e pronto para ouvir. Palavra branda desvia o furor, palavra dura suscita a ira. Dizem, eu não sou especialista em política, e nem queria falar de política aqui hoje, mas dizem alguns especialistas entendidos do assunto, que talvez alguém que já foi presidente dessa república não se elegeu de novo, porque foi muito duro nas suas palavras em alguns ambientes que essa pessoa esteve, e por causa disso ela se prejudicou muito nas eleições. Se isso é verdade, eu deixo para Deus, porque eu não sou juiz e nem especialista em política. Mas que palavra dura causa um monte de problema, é verdade, porque está escrito. Amém? Vamos ficar de pé. Quantos reconhecem que precisam aprender a se comunicar? Quantos reconhecem que muitas vezes o tempo do diálogo tem sido roubado por Netflix, por internet, por celular, porque hoje as pessoas não se comunicam mais olho no olho, agora se comunica aqui, ó. Pai e mãe morando na mesma casa, se conversando pelo chat do WhatsApp. Alguém aqui já viu isso? Mora na mesma casa e conversa pelo WhatsApp. Esse é o tempo que se chama hoje. Vamos orar, amados. Quero convidar você. Ontem lá em Tijucas, a gente entrou numa batalha de oração pela família. E hoje, aqui, eu quero convidar você a entrar numa batalha de oração para que Deus nos ensine a dialogar, para que Deus nos ensine a comunicar. Porque se a gente aprender a se comunicar uns com os outros, meus amados, o diabo vai levar uma surra tão grande de nós. Você sabia que numa guerra, prometo que é a última fala, tá? Numa guerra, quando o exército quer destruir o outro exército, uma das primeiras estratégias de guerra é destruir o sistema de comunicação do exército oponente. Se o exército conseguir destruir o sistema de comunicação do adversário, está com a guerra vencida. Lembra quando Deus
quando Deus destruiu o sistema de comunicação das pessoas que estavam construindo a Torre de Babel? Alguém aqui já leu em Gênesis a construção da Torre de Babel? Estavam indo bonitinho, né? Construindo a torre, e estava crescendo, eles queriam chegar no céu, né? Aí Deus foi lá e confundiu a língua de todo mundo. Dizem que foi ali que nasceu as línguas, né? Hoje português, inglês, espanhol e tantas línguas, né? E Deus acabou com o negócio de construir torre e querer chegar no céu da maneira errada. Então Deus destruiu a comunicação, acabou com o plano do homem. Então a comunicação, amados, é a chave. Todo o problema da humanidade começou com um problema de comunicação. Silêncio de Adão. Então, se a gente aprender a se comunicar, a falar quando tem que falar e ficar calado quando tem que ficar calado, meu Deus, essa igreja aqui vai explodir. Você é a maior igreja de Santa Catarina. Eita glória, diga amém. Desculpa aí para aqueles que não fazem parte dessa igreja. Na verdade, só tem uma igreja só, né? Só pica piadinha gospel. Vamos orar, amados? Quantos reconhecem? Feche os teus olhos. Quantos reconhecem que precisa melhorar na comunicação? Quantos reconhecem que muitas vezes tem falhado no diálogo? Às vezes nós somos duros, somos grosseiros, somos estúpidos, não temos paciência para ouvir a dor do outro, não conseguimos entender o momento do outro, lavamos roupa suja no lugar errado, na hora errada, falhamos na arte da comunicação, calamos quando deveríamos falar e falamos quando deveríamos silenciar, usamos palavras que muitas vezes ferem, usamos as palavras erradas. E nessa noite Deus está nos chamando para um tempo de conserto. Um tempo de conserto. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus venha nos ensinar a comunicar. Porque nós não vamos conseguir avançar se nós não aprendermos a comunicar da forma correta, do jeito certo, no lugar certo, na hora certa. Comece a orar. Se você reconhece, assim como eu, porque eu também preciso. Essa palavra não é só para você, essa palavra, primeiramente, ela é para mim. Se você reconhece que precisa melhorar na área da comunicação, do diálogo, comece a falar com o teu Deus nessa noite. Comece a falar com o teu Pai. Diga: Pai, me ensina a comunicar. Pai, me ensina a dialogar. Me ensina a falar quando eu tenho que falar, a silenciar quando eu tenho que silenciar. Coloque as palavras brandas nos meus lábios. Me dá coragem para falar o que eu preciso falar. Me ensina, Senhor, a ser manso e humilde como Jesus. Restaura, Senhor, a minha autoridade como sacerdote. Que eu seja capaz de purificar o meu lar, de purificar o meu cônjuge, purificar os meus filhos, com a lavagem da água pela palavra. Me ensina, Senhor, a arte da comunicação. Oh Espírito Santo de Deus, só Tu podes promover essa mudança. Transforma-nos, Senhor Jesus. Transforma-nos, Senhor Jesus. Muda o nosso interior, de dentro para fora, Senhor. Nós não queremos uma mudança de fora para dentro, mas nós queremos uma mudança de dentro para fora. Converte o nosso coração, transforma o nosso interior, ensina-nos a ser mansos e humildes de coração, como era Jesus. Nos dá equilíbrio, nos dá temperança, nos dá domínio próprio, nos dá bondade, mansidão, fidelidade, fé, alegria e amor. Nos dá o fruto do Teu Espírito, Senhor. Necessitamos frutificar.
A tua palavra diz que aquele que dá fruto, o Senhor poda, para que dê mais fruto ainda. Eis-nos aqui, Senhor. Vem nos podar. Poda mesmo, Senhor. Poda mesmo. Pois queremos frutificar, Senhor. Queremos dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um, Senhor. Queremos dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Para a glória e honra do teu excelso nome. Aqueles que podem dizer amém, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Glorifica Ele nesta noite. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, amém? Glórias a Deus. Vamos encerrar esse culto com aquela canção que diz: eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim, amém? Não vai embora sem cumprimentar pelo menos as 5 pessoas. Não esqueça, amados, o amor ainda é a marca principal da igreja. Essa semana eu gravei um vídeo, 1 João 4, 7 e 8. Amados, vamos amar uns aos outros. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós precisamos praticar o amor, precisamos acender a chama do amor. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriará, mas nós não vamos esfriar, amém? Então, não esqueça de dar um abraço a pelo menos 5 irmãos. Desde já, que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Vamos lá então?